Olá pessoal, muito boa tarde. Se você está acompanhando aqui ao vivo, Pedro Costa aqui. Estou muito feliz, estamos voltando o nosso Fala Ansiedade. Hoje, o nosso 33º episódio do nosso Fala Ansiedade. Temos algumas mudanças, porque agora a gente está aqui ao vivo pelo Instagram. Então, muito boa tarde, vocês que estão entrando. Se puderem me falar aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês podem comentar também da onde estão falando e clicando aí de repente na estrelinha para o Instagram e compartilhando para mais pessoas. Mas agora a gente vai ter os nossos episódios do nosso Fala Ansiedade ao vivo aqui pelo Instagram. E hoje, como eu falei, o 33º episódio, eu vou falar sobre o que fazer na hora da crise de ansiedade. Então, esse programa de hoje é dedicado ao que fazer na hora da crise de ansiedade. Eu vou passar 3 técnicas, 3 exercícios, 3 possibilidades que a gente pode ter na hora da crise de ansiedade. Então fica aqui comigo. E se por acaso você está assistindo esse episódio ou ouvindo esse episódio em outro momento, então boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Sei que muita gente pode estar acompanhando aí pelo Spotify ou pelo Deezer, então está ouvindo aí aqui pelo Brasil ou fora do Brasil. Então é um prazer estar aqui de volta. A gente ficou um tempinho, eu estava em viagem fazendo uma reciclagem, fui também ver a formatura da minha filha, então estamos voltando agora com força total. O que eu posso dizer para vocês, o pessoal andou me perguntando, Pedro, acabou o podcast, acabou o Fala Ansiedade? E pelo contrário, não acabou não, a gente está voltando com força total, vamos ter mais quantidade de episódios por semana. Espero também melhorar na qualidade dos episódios. Então, estou muito animado com esse nosso retorno. O pessoal já está entrando aí, bastante gente. Vou dar um oi rapidinho e a gente já vai entrar direto no conteúdo, tá? Então, oi Hilda, Guedes, tudo jóia? Vivian, Salada de Frutas, Flavinha, Luzi, Rose, Vivian. Bom, gente, um monte de gente entrando já. Como esse episódio depois vai ficar gravado, então é importante focar no conteúdo. No final, a gente vai ter um tempo para responder algumas perguntas, para ouvir um pouquinho vocês. Então, se vocês quiserem, podem ir aguardando. No final, colocando as perguntas ou ir colocando as perguntas aqui. Depois eu tento encontrar no final. Mas eu quero muito ir direto já para o conteúdo. Primeiro de tudo, se a gente vai falar sobre o que fazer na hora da crise de ansiedade, pelo menos é importante que a gente dê uma contextualizada aí de o que seria então uma crise de ansiedade. Para quem de repente já está sentindo e às vezes até infelizmente já está meio acostumado com a crise de ansiedade, já sabe bem o que é. Mas às vezes a primeira vez que a pessoa tem uma crise de ansiedade, aquilo às vezes traz um susto, uma agonia muito grande, às vezes sem saber o que está acontecendo, né? Às vezes até uma confusão em relação a o que pode estar acontecendo em relação a algum adoecimento, alguma coisa complicada ali em relação à saúde, né? Muita gente às vezes confunde, nossa, será que eu tô passando mal? Será que eu tô infartando? Será que... E às vezes isso vai assustando muito e vai inclusive aumentando ainda mais o nível de ansiedade e aumentando ainda mais os sintomas, né? Então, claro que eu vou descrever aqui brevemente pelo menos a maioria dos sintomas de uma crise de ansiedade, né? Normalmente uma crise de ansiedade ela é acompanhada de sintomas físicos, ou seja, sintomas que a gente sente no nosso corpo e sintomas emocionais também, né? Então, falando um pouco aí de alguns sintomas físicos da crise de ansiedade, normalmente um muito presente é o coração acelerado, né? Então, meu coração acelera, às vezes pode vir uns tremores, né? Então às vezes a pessoa fica trêmula, ou às vezes ela começa a ficar meio dormente, às vezes tende a vir um calor muito grande ou um frio, como se eu estivesse suando, ou às vezes suando frio, meio que um calafrio, né? Muita gente tem também reações gastrointestinais, então é como se às vezes eu tivesse uma azia, ou às vezes um embrulho no estômago, ou um enjoo muito grande também ali na hora, né? Tem gente que às vezes tem uma dor de barriga também na hora.
Então, questões gastrointestinais são muito comuns e às vezes estão relacionadas também. E, às vezes, um sintoma muito comum também é um aperto no peito, né? E aí esse aperto no peito a gente já pode entrar talvez para os sintomas emocionais também, porque às vezes esse aperto no peito, às vezes vem como uma dor no peito, às vezes vem como um aperto no peito, quase como uma angústia, né? Então aquela angústia de ser uma agonia, uma tristeza, uma coisa que vai meio que tomando conta, né? Estão até comentando aí a sensação de desmaio, realmente a sensação de desmaio às vezes pode ser muito presente, né? Quase como se, às vezes dá aquela sensação de como se minha pressão tivesse baixado, né? Então vem aquela agonia, às vezes um sintoma também emocional, às vezes vem uma crise de choro junto, né? Dependendo de onde a pessoa está, e esse é um dos desafios, que eu inclusive vou relacionar com uma das técnicas, uma das estratégias, né? Que às vezes, dependendo de onde a pessoa tá, se ela tá no meio de outras pessoas, então dá aquela agonia de parecer que tá todo mundo vendo que ela tá passando mal, e às vezes de querer sair, fugir daquele lugar, né? De querer sair, de querer ir no banheiro, se eu tô no trabalho, enfim, aquela agonia se eu tô num lugar público, né? E pelo que eu tô vendo aqui até dos comentários, né, e como é difícil, como é complicado, e às vezes se a gente vai falando dos sintomas, já vai vindo uma agonia, né, não sei vocês que estão aí me ouvindo, o pessoal já está comentando aqui, vai sentindo essa agonia, né, e com certeza é algo muito desagradável. Então, o que a gente pode fazer? Né? Essa é a grande questão. O que fazer, então, nessa hora da crise? Né? E aí a crise de ansiedade, se ela, dependendo da intensidade, dependendo da frequência que ela vai acontecendo, e às vezes a intensidade que eu digo é o quão forte ela vem, às vezes eu posso estar tendo um ataque de pânico, né? Que é como se fosse uma crise de ansiedade, talvez um nível ainda maior, às vezes com uma sensação de morte iminente, com uma intensidade desses sintomas ainda maiores, ainda mais debilitantes, e aí talvez se isso acontecendo com uma frequência e por um período maior, de repente eu estar desenvolvendo um adoecimento mesmo aí de uma síndrome do pânico, né? Mas a ideia aqui é a gente focar em o que a gente pode fazer na hora da crise de ansiedade, né? Muita gente falando aqui, né, Flavinha, parece que está falando de mim, verdade. Pessoal aqui comentando, já tentei fugir, a Josi falando, né, ruim demais. Bom, gente, então, ou seja, o pessoal está acompanhando aqui e, infelizmente, né, tendo essa sensação do que eu estou descrevendo, né? Às vezes as mãos começam a suar, às vezes o corpo, as costas, né? Mas às vezes é aquela pressão na cabeça também, às vezes dá uma dor de cabeça também junto, né? E então vamos ao objetivo aqui, já que a gente já contextualizou, né, então a crise de ansiedade, o que a gente pode fazer? E aí, como eu falei, eu quero passar 3 estratégias que normalmente eu passo muito, seja aqui no consultório, nos atendimentos presenciais, aqui no consultório, aqui em Brasília, ou nos atendimentos online, nos meus cursos, nos desafios que a gente vai conduzindo, enfim, ao longo aí desse tempo todo aí que eu estou atendendo, né? Então vamos começar. Tem uma primeira técnica que ela é mais geral, eu acho ela interessante porque a gente pode fazer em qualquer lugar, então independente de onde a gente estiver, a gente pode fazer essa técnica, é uma técnica de respiração e que eu quero não só explicar para vocês, mas eu quero conduzir aqui com vocês para que a gente juntos aqui possa fazer a experiência. E mesmo que a gente não esteja num momento de crise, não estamos tendo uma crise, né? Eu não estou tendo, espero que nenhum de vocês estejam também tendo, mas vocês já vão ver que esse exercício faz com que dê uma relaxada, às vezes o nosso coração dá uma desacelerada, dá uma acalmada. Então esse exercício, ele ajuda sim na hora da crise, mas ele pode ser feito às vezes na hora que eu estou um pouco nervoso ou nervosa, às vezes eu estou com uma dificuldade para dormir, estou com uma dificuldade para relaxar.
Às vezes, por exemplo, vou dar uma palestra, vou fazer alguma coisa que está fora do meu habitual, do que eu faço no dia a dia, e às vezes começa a vir aquele nervosismo, e aí a gente já pode fazer esse exercício, né? E um ponto importante é que depois eu quero fazer, inclusive tá aí já na minha listinha, agora que a gente vai ter aí pelo menos uns 2 Fala Ansiedades por semana, como eu falei, a gente voltou agora com força total, mas um dos vídeos eu quero falar sobre o que a gente não deve fazer. Então vai ser um dedicado ao que a gente não deve fazer na hora da crise, mas o que eu quero antecipar agora é que o ideal é que a gente comece a perceber os primeiros sinais. Porque, normalmente, por mais que a sensação é que, de repente, do nada aparece a crise, do nada eu tenho a crise, depois até vocês podem me dizer se acontece com vocês também, mas às vezes a gente vai percebendo alguns sinais, quase como se assim, nossa, ela tá vindo, né? Tá vindo. E às vezes nesse tá vindo, normalmente a gente vai tendo uma agonia e às vezes um medo, e ai meu Deus, tá vindo e agora eu vou passar mal de novo, e aí a gente vai entrando num loop ali, num efeito meio bola de neve. Até como eu estava conversando numa live essa semana com a doutora Kátia Aragão, que eu brinco que às vezes a gente vai entrando num defeito bola de neve, né? Que não é um efeito bola de neve, é um defeito bola de neve, mas é que eu sinto, aí me dá mais agonia, me dá mais, a minha ansiedade aumenta, aí aumenta os sintomas, aí eu fico mais agoniado ainda, e aí eu vou entrando nesse loop. Daqui a pouco começa leve e daqui a pouco aquilo vai se escalonando para algo mais complicado, para algo maior. Então, talvez uma primeira dica, nem entra ainda nas 3 estratégias, mas uma primeira dica é o quanto antes eu perceber esse iniciozinho, antes eu perceber, eu acho que está vindo, e eu já aplicar essas técnicas que eu vou passar agora, mais efetivas elas são. Porque aí eu consigo já ir impedindo do início, né? Então eu não preciso esperar a crise ficar mais forte, mais aguda, mais complicada para começar a fazer esse exercício. Então o ideal é que eu comecei a aparecer o que está vindo, começou a dar uma agonia, os primeiros sintomas. Se você já entrar com esses exercícios, as chances de você não precisar entrar naquele loop inteiro da crise são maiores. Aí vai dando uma sensação de confiança maior, uma sensação de controle maior. Um dos grandes desafios relacionados à ansiedade é justamente essa sensação de estar perdendo o controle, né? E isso não é à toa. Às vezes a gente vai depois aprofundar do porquê que eu estou tendo ansiedade, por que essas crises começaram, e a gente vai olhando lá atrás e vai trabalhando as causas. Normalmente às vezes tem a ver com isso, com controle, com ter as coisas muito sob controle, por ter passado por situações na vida onde eu não tinha controle nenhum, e aí agora é como se eu quisesse compensar querendo ter controle sobre tudo. E aí há uma grande ironia no nosso sintoma, que às vezes é a sensação de uma grande perda de controle. Uma sensação de falta de ar, eu não falei, esse é um sintoma muito comum também, então às vezes a pessoa fica puxando o ar ali, então uma sensação de falta de ar, como se eu estivesse perdendo o controle das funções mais básicas, e funções automáticas, inclusive, do meu organismo, que é o meu coração, que é a minha respiração, né? Que é, enfim, o meu equilíbrio das funções do meu organismo, que são feitas e são coordenadas de forma automática. Mas é como se a gente quisesse ter tanto controle que a gente vai perdendo o controle, inclusive, dessas funções mais básicas, né? Então, como eu falei, quanto antes a gente perceber e a gente começar a tentar aplicar essas técnicas, essas estratégias, mais efetivas elas vão sendo. E, como eu falei, vou passar essas 3. Tem gente que funciona melhor uma, funciona melhor a outra. Essa mais geral da respiração, que eu vou conduzir agora para a gente fazer juntos, é uma mais geralzona, é uma que dá pra gente fazer sem ninguém tá nem vendo, né? E ela é muito simples, e aí eu queria conduzir pra gente fazer junto aqui, né? Eu já passei em outras ocasiões, mas eu quero conduzir pra gente fazer juntos aqui, pra gente experimentar juntos. O que eu chamo da respiração 336. Tá? E aí, por que respiração 336? A ideia dessa respiração, e aí nem precisa ser 336, mas 336 é na média, no geral, que fica mais fácil para as pessoas. Tem gente que pode fazer 448, tá? Ou às vezes 448 é demais, 336 é demais para mim, então pode ser 224. Não sei se vocês já estão pegando aí, como é que é isso? Então parece que são 2 iguais e o dobro do outro.
E é exatamente isso. A ideia dessa respiração, vamos fazer aqui o 3-3-6, é que a gente inspire contando até 3, depois a gente segure o ar contando até mais 3, e aí a gente solte o ar devagarzinho contando até 6. Então, o grande pulo desse exercício, dessa respiração, é a gente inspirar, é a gente segurar o ar e depois a gente soltar o ar bem devagar. Né? Aqui a gente vai fazer contando. Tem muita gente que fala, que eu atendo, e fala assim, ai Pedro, mas na hora da crise eu não consigo contar, eu não consigo pensar em nada, é um negócio que vem, que toma conta e eu fico desesperado, eu não sei o que fazer. Então, se for o seu caso também, às vezes você tiver dificuldade de contar lá na hora, qual que é o principal desse exercício? É eu respirar por um tempo, ir puxando o ar por um tempo, segurar o ar por um tempo, não ficar que às vezes dá aquele pavor, então você respira, segura e solta o ar devagar. Então, se você não estiver conseguindo contar, tenta soltar o ar mais devagar possível, porque é nessa hora que a gente vai soltando o ar que a gente vai sentindo esse alívio, que a gente vai sentindo como se fosse uma calma, que o coração vai desacelerando. Então, é na hora que a gente está soltando o ar devagar que a gente vai sentindo esses efeitos no nosso corpo. E agora, então, vamos... Já falei, já expliquei, agora vamos experimentar. Então, quero que vocês sigam aqui comigo. Para quem está assistindo, eu vou fazer a contagem com os dedos aqui. Para quem está só ouvindo aí num podcast, vai ouvindo aí, mas vai dar pra gente fazer junto também, tá? Então eu vou fazendo aqui com os dedos. Então vamos lá. Inspirando. Segura. 3. Agora vamos soltando bem devagar. E aí, soltando o ar, você pode soltar o ar pela boca. E vamos fazer vamos imaginar que de repente tem uma vela na sua frente, acesa, e que você tem que soltar o ar, só que você não pode apagar a vela. Então você tem que mexer com o fogo, mas não pode ser um sopro muito forte para apagar a vela. Então você tem que soltar bem devagarzinho, senão você vai apagar a vela. Então vamos fazer de novo, inspirando até 3. Segurando o ar até 3. E soltando bem devagar, soprando a vela sem apagar. E a última vez. Segurando. Soltando bem devagar. Não sei se vocês sentiram aí, mas eu sinto uma moleza, dá uma relaxada. Claro que aqui eu já não estava muito tenso, não sei se vocês estavam, mas às vezes quando a gente está com o coração acelerado, você sente ele desacelerando, dá uma tranquilidade, dá uma paz, um relaxamento. E depois eu quero ouvir os comentários aí do que vocês falaram. Mas, como sempre no nosso Fala Ansiedade, o nosso tempo passa muito rápido, já estou de olho aqui no nosso horário. Tem até mais uma novidade, normalmente antes a gente tentava fechar sempre o Fala Ansiedade em 30 minutos. Aqui no Instagram a gente tem um limite máximo de 1 hora de live, não vamos chegar a 1 hora, mas podemos passar um pouquinho desses 30 minutos. Muita gente estava me pedindo isso, que às vezes lá na hora de ouvir o podcast, às vezes parecia que passava muito rapidinho, às vezes ia fazer uma caminhada, fazer alguma coisa. Então a gente tem esse limite um pouquinho mais extenso, mas já passamos aí 20 minutos de live, então vamos continuar. Ainda faltam 2 estratégias para a gente lidar com a nossa... na hora da crise de ansiedade, tá? Então depois vamos comentando aí o que vocês sentiram. E agora eu quero falar sobre a segunda estratégia. A segunda estratégia é uma estratégia que ajuda muito a gente a
sair um pouco de fora, de dentro da gente mesmo, né? O que acontece? Às vezes quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, a gente fica muito focado para dentro, olhando muito para dentro, né? Às vezes, minha respiração, meu coração, eu tô passando mal, e eu fico meio que preso nesse meu mundo interno. E quanto mais eu fico preocupado com o que tá acontecendo, será que tá batendo? Será que meu coração não tá batendo? Será que parou? Será que tá demais? Será que minha respiração... Eu vou entrando nesse loop e aí a minha agonia, a minha ansiedade vai aumentando e os sintomas vão aumentando. Então, essa segunda estratégia, ela tem a ver com fazer com que a gente se conecte com o mundo de fora, para que a gente não fique tão fechado no nosso mundo de dentro, né? Então, é como se trouxesse a gente para o aqui e agora, né? Esse exercício traz a gente aqui para o aqui e agora, o que ajuda muito também a interromper esse padrão e esse loop, ou esse defeito bola de neve, como eu falei anteriormente, né? Então, qual que é a ideia desse exercício? Esse exercício é como se fosse um ground para a gente se firmar no aqui e agora, utilizando os nossos 5 sentidos. Então a gente vai utilizar os nossos 5 sentidos para se conectar com o nosso momento presente, no aqui e agora, no ambiente onde a gente está. Então como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, de repente, a gente pode pensar na nossa visão. Então eu estou aqui, eu estou sentado, começo a de repente vir aquela crise, começo a me sentir mal, e aí eu paro um pouquinho, opa, vamos lembrar dos nossos 5 sentidos. Então qual que é os nossos 5 sentidos? Primeiro, visão. O que eu estou vendo aqui? Então o que eu estou vendo aqui? Eu estou me vendo aqui na tela, estou vendo aqui, tem uma porta, estou vendo que tem um quadro aqui, tem um copo d'água, então o que eu estou vendo aqui? E aí eu vou me conectando com o que eu estou vendo no meu ambiente. O que eu estou ouvindo? Então, a audição. O que eu estou ouvindo? Acabei de ouvir uma moto passando aqui, tem um sonzinho ali na recepção, tá baixinho, mas eu estou ouvindo. O que mais que eu estou ouvindo aqui? Estou ouvindo a minha voz, porque eu mesmo estou falando. Então, enfim, o que vocês estão ouvindo? Então, a gente já pensou na visão, já viu o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. No tato, né? Então, o que eu estou sentindo? Então, eu estou sentindo, tem uma almofada aqui atrás, estou sentindo aqui a cadeira. Será que ela está mais fria, mais quente? Estou sentindo aqui agora meu pé no chão, minha coxa aqui na lateral da cadeira. Então, no tato, o que eu estou sentindo? Eu vou me conectando com o tato também, falando da visão, da audição, do tato, do paladar. Será que eu estou sentindo algum gosto? Tem algum gosto na minha boca? Será que se eu estou com uma balinha? Será que tem tempo que eu não como? Está com gosto... Que gosto que tá, dá um gosto da balinha, tá um gosto azedo, tá um gosto doce, amargo. Então, tenta sentir o gosto também, que gosto que eu tô sentindo. E por último, e aí é claro que não precisa ser nessa ordem, né? Pode ser na ordem que você lembrar, como eu que fui lembrando, mas e o que eu tô sentindo de cheiro? Tô sentindo algum cheiro? Tem um perfume, algum cheiro no ar? E é interessante, eu até deixei o olfato por último, né? Esse exercício eu passo já tem vários anos, né? Tinha uma pessoa que eu atendia há vários anos mesmo, eu acho que deve ter uns 8 anos mais ou menos isso, sei lá, por aí, que eu tinha passado esse exercício para essa pessoa e ela estava tendo crise de ansiedade, estava com uma frequência de crise de ansiedade, então nesse momento bem complicado, né? E eu passei esse exercício para ela. E eu lembro sempre dessa história, eu sempre repito essa história porque ficou muito marcado na minha memória. Não sei até se eu já contei aí, se você já ouviu. Mas ela estava no cinema e ela acabou tendo uma crise de ansiedade, começou a ter uma crise de ansiedade no cinema no meio do filme. E aí ela começou, ai meu Deus do céu, eu tô passando mal e agora eu não sei se eu levantar, será que eu vou desmaiar aqui, vou cair no colo das pessoas, será que eu consigo sair, será que eu não consigo, será que eu vou levantar? E todo aquele turbilhão de pensamentos, toda aquela agonia que vem na hora da crise de ansiedade, né? E aí, por sorte ou por bem, ela lembrou dessa estratégia que eu passei, dessa estratégia dos 5 sentidos. E aí, ela disse que na hora ela, lembrou e começou a fazer, né? Não, então o que eu tô vendo? Tem a tela aqui, tô ouvindo o barulho do cinema, é alto, gente aqui, não sei o quê. E aí, por que eu lembro sempre dessa história? Porque eu falei, eu senti um cheiro de pipoca, né? Então, ou seja, no olfato, ela sentiu um cheiro de pipoca ali no cinema. E o mais interessante, por que eu lembro dessa história, é porque ela fez esse exercício e foi o suficiente para interromper a crise de ansiedade e ela conseguiu continuar no cinema, conseguiu terminar de ver o filme e
estancou ali naquela hora a crise, né? Então ela conseguiu colocar esse exercício em prática e foi o suficiente para se reequilibrar e até continuar aproveitando o filme. Então, e aí, como ela falou do cheiro de pipoca, eu nunca mais esqueci dessa história, nunca mais esqueci desse exemplo, né? Então, e aí vocês podem testar também e ver se faz sentido para vocês, dependendo de onde você estiver, dependendo de qual é o ambiente, dependendo da situação, pode ser aí algo interessante também. Bom, gente, então já falamos de 2 estratégias, agora a gente tem uma terceira estratégia. Tô vendo aí muito legal, o pessoal clicando no coraçãozinho, agradeço. É sempre bom vocês clicarem no coraçãozinho mesmo. Quando vocês estão clicando no coraçãozinho, o Instagram entende que está sendo um conteúdo legal e que vale a pena mostrar para outras pessoas esse conteúdo. Então, quando você clica no coraçãozinho primeiro, é um indicativo que está sendo bacana para você, então é um feedback legal, eu agradeço por esse feedback, mas mais ainda e mais importante ainda, quando você deixa e você clica aí no coraçãozinho, você está ajudando outras pessoas também a terem contato com esse conteúdo. Então eu agradeço por esses 2 motivos. Claro, se você está acompanhando aí depois pelo YouTube ou por outras redes, dar a sua curtida, deixar o seu comentário, também é uma forma de mostrar para essas redes, independente de qual rede, que esse conteúdo está sendo de valor e que de repente vale a pena, e o algoritmo vai entendendo e ele vai mostrando para mais pessoas, né? Então, quando você dá a sua curtida, deixa o seu comentário, clica no coraçãozinho, você está ajudando outras pessoas que possam estar sofrendo também com ansiedade a terem algum tipo de ajuda. Então, isso é bem bacana também. Então, só fechando esse parênteses aí do coraçãozinho, é sempre legal a gente estar interagindo. Essa é uma das mudanças interessantes que nessa reciclagem que eu fui, no evento que eu fui em São Paulo, caiu uma grande ficha que agora a gente vai ter ao vivo nosso Fala Ansiedade pelo Instagram. Então, se você também está acompanhando por outra rede e não me segue aqui no Instagram, Pedro Costa, Fala Ansiedade, aquele risquinho embaixo. Então, Pedro Costa, risquinho embaixo, Fala Ansiedade. E aí você me encontra no Instagram também, onde a gente está tendo aqui ao vivo a live, ou se você estiver acompanhando em outro momento, né? Mas então vamos lá, porque falta uma terceira dica, né? Deixa eu até dar um gole de água aqui, para a gente ir para a nossa terceira estratégia. Como eu estava dizendo, às vezes dá até uma sensação de falta de ar, né? Na hora da crise de ansiedade dá uma sensação de falta de ar, às vezes a gente fica puxando, por isso que o exercício da respiração ajuda. E o que acontece muito, e às vezes até depois da crise, ou às vezes quando eu estou com uma ansiedade, quando eu já estou com uma ansiedade generalizada, o que acontece muito? Muita gente reclama, muita dor no pescoço, dor aqui no trapézio, como se tivesse tudo muito duro, às vezes dor nas costas, às vezes a tensão se acumula mais lá na lombar. E o que acontece? Às vezes a tensão emocional, aquilo que a gente sente de tensão emocional, às vezes acaba gerando uma tensão no nosso corpo. Então, como se a gente ficasse tudo muito rígido, meio travado aqui, né? E quando a gente fica todo travado, todo tenso, você vê que uma pessoa que está ansiosa, ela está toda tensa, né? A relação do nosso corpo com as nossas emoções é uma relação muito conectada, né? Então, às vezes, as nossas emoções afetam o nosso corpo afeta as nossas emoções. E o fato da gente estar muito tenso, muito agoniado, às vezes um medo, uma angústia, faz com que a gente fique todo travado, todo tensionado. Às vezes isso até é um dos elementos que dificulta a respiração, né? Um dos elementos é a gente ficar hiperventilando e aí isso vai aumentando a agonia. E outro ponto que dificulta na respiração é pelo fato de eu ficar tão travado, é como se minha respiração ficasse muito curtinha, muito travada aqui no meu peito, né? Então por isso que até quando eu faço uma respiração mais profunda e vou respirando ar, sentindo estufar minha barriga, né? Isso vai me ajudando. Mas o terceiro exercício, a terceira prática é que se o nosso corpo está tenso, porque a gente está tenso emocionalmente, se a gente tenta distensionar o nosso corpo, isso pode ajudar a distensionar as nossas emoções também. Então, qual que é a ideia dessa terceira estratégia? É justamente a gente fazer um alongamento. Então, quando eu faço um alongamento no meu corpo, esse alongamento vai me ajudando a
me relaxar um pouco o meu corpo, distensionar os meus músculos, e às vezes isso vai me ajudando a relaxar também. Então a gente pode até tentar fazer aqui também, né? Às vezes é aquele, sei lá, você lembra, se você não faz muito alongamento, você lembra quando você estava na escola e aí ia para educação física e às vezes fazia um alongamentozinho? Então você puxa um braço para um lado, às vezes puxa um braço para o outro, às vezes você pratica algum esporte, vai para academia, tem um alongamento, e aí tem um alongamento que é mais longo, né? Às vezes você pode puxar aqui por cima, aqui para trás, os braços, né? Às vezes você puxa os braços para trás. Não vou fazer aqui agora, mas você de repente pode abaixar e tentar encostar a mão ali no pé, puxar a perna, vai distensionando. Às vezes quem, por exemplo, gosta da prática do yoga, por exemplo, o yoga traz todo um cuidado com o corpo e com a respiração, então é algo muito bacana também. Então, essa estratégia, a terceira estratégia, é justamente para a gente ir alongando, né, e relaxando, distensionando o nosso corpo, tirando um momentinho. E é claro que aí esse não dá pra gente fazer em qualquer lugar, né? Por exemplo, se a gente está assistindo um filme, está no cinema, não vou alongar, vou estar atrapalhando as pessoas aqui a assistirem também. Às vezes eu estou no trabalho, estou no ônibus, no carro, não vai dar para fazer um alongamento. Consigo fazer a respiração, consigo fazer os outros. Mas se eu estou de repente em casa, se eu estou num ambiente que é possível, e às vezes até também com uma prática de ir cuidando do meu corpo, de ajudando a circular a minha energia. Então, um alongamento também é uma prática interessante e é a terceira estratégia que eu queria trazer aqui para auxiliar quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, né? Bom, gente, então falamos sobre o exercício da respiração, do 336, falamos sobre o exercício dos 5 sentidos, que podem nos ajudar também, e falamos sobre o exercício do alongamento. Então falamos assim que agora tá pago as minhas promessas dessa live, desse nosso 33º episódio do Fala Ansiedade. Se vocês tiverem ainda alguma pergunta, algum comentário, quiser colocar aqui também, então essa é a hora também, vocês que estão acompanhando aqui ao vivo. Queria ouvir também, de repente, algum comentário, o que vocês acharam. E se por acaso você está acompanhando em outras redes, vendo no YouTube ou vendo aqui depois, pode colocar o seu comentário também, o que você achou, se você tem alguma dúvida. E dito essas 3, eu quero colocar algo como bônus, né? Quero colocar uma reflexão aqui como bônus. Tudo que a gente está falando aqui, essas estratégias são importantes, mas são estratégias mais assim no nível comportamental de quando eu já estou tendo a crise, né? E que pode me ajudar, claro, porque a crise ela vem e ela é muito forte. Agora, mais importante, ou tão importante quanto, mas eu acho que até mais importante do que a gente lidar com os sintomas, tentar equilibrar o sintoma, tentar aliviar o sintoma, é a gente trabalhar as causas, né? Quando a gente trabalha as causas da nossa ansiedade, aí a gente evita de ter, inclusive, uma crise, a gente vai realmente melhorando, a gente vai promovendo uma cura interior, porque as causas da ansiedade, elas não são tão óbvias, né? Quando o sintoma, a gente sabe na hora que está sentindo, né? Tá batendo meu coração, tá minha respiração, então eu sinto na hora e já dá aquela angústia, dá aquela dor na hora. Só que as causas, elas são mais profundas, elas não são tão óbvias, às vezes elas têm a ver com questões da minha história de vida, questões que eu passei lá de trás e que de repente eu fui engolindo, tive que me virar, tive que seguir minha vida e de repente aquilo foi se acumulando e aí com outras coisas que vão acontecendo na minha vida chega uma hora que eu acabo entrando num nível de adoecimento. Às vezes pode ser um desequilíbrio em alguma área da minha vida, de repente alguma área profissional está muito complicada, está me gerando muita tensão, muita complicação e aí eu vou entrando num adoecimento, ou às vezes é uma área pessoal, uma área de relacionamento, às vezes é uma questão familiar, uma questão cultural, a cultura da minha família, coisas que a gente vai trazendo já, né? Então coisas que iam acontecendo ali com meus antepassados, minha avó, meus pais, minha família. Então são várias questões que às vezes num processo terapêutico, às vezes num processo de autoconhecimento, quando a gente vai aprofundando, olhando melhor para a gente mesmo e vai trabalhando algumas técnicas, algumas dinâmicas, alguns exercícios
não como esses, que é só para aliviar os sintomas, mas para que a gente se conheça melhor, para que a gente se trabalhe de dentro para fora, aí a gente não vai tendo só um alívio. A ideia desses exercícios de hoje é para ajudar a ter um alívio na hora que é muito ruim, que é a hora da crise de ansiedade. Mas o bônus aqui é que a gente não fique só buscando esse alívio, a gente busca esse alívio, mas a gente busque também um trabalho mais profundo, que de verdade pode ajudar a gente a resolver as causas e aí, por consequência, não ter mais esses sintomas, né? Então, isso é um ponto muito importante, né, que eu gosto de sempre citar. Muita gente fala sobre a questão do remédio, né? Eu tomo remédio, não tomo remédio. O remédio, ele funciona mais ou menos como esses exercícios, só que como se eu tomasse um remédio, aí ele tende a aliviar o meu sintoma, né? Então ele diminui ali o meu sintoma. Um barulho no ar aqui, espero que não atrapalhe a nossa live, mas aí ele diminui o meu sintoma, então ele alivia o meu sintoma, mas o remédio também não trata as causas, né? Então, se eu tô com um nível de ansiedade muito grande, se eu tô tendo crise de ansiedade, e se de repente eu vou num médico, um especialista, um psiquiatra, ele me receita algum medicamento, tudo bem, com orientação médica eu posso sim começar a tomar o remédio vai também aliviar os sintomas, mas é importante que eu não confunda o remédio tratando as causas. As causas, aí como são questões emocionais, com fundo emocional, eu preciso tratar as minhas emoções, e aí normalmente o especialista nessa área é um psicólogo, uma psicóloga que vai me ajudar a me orientar tratando as causas, como eu falei, e aí é um processo mais de dentro para fora, então fica essa aí como um bônus também, tá? Gente, deixa eu ler aqui alguns comentários, eu quero falar sobre os próximos episódios, mas deixa eu ler aqui alguns comentários. Quero agradecer muito a presença de vocês, um monte de gente comentando aqui, curtindo. Deixa eu ver se eu consigo ler alguns. A Vivian falou que chorar me alivia muito. Bom, Vivian, é isso, né? Às vezes também o chorar traz uma descarga ali, colocar para fora, então o chorar realmente pode trazer um alívio, sim. A Amandinha falando aqui, sempre tenho crise, sempre tenho muito quando acordo de madrugada e tomo remédio, mas à noite não me alivia. Pois é, Amandinha, esse é o ponto, né? Quando você está com essa recorrência de crise, muita gente relata isso, né? Eu durmo e de repente eu já acordo assustado, como se eu já acordasse na crise. Você pode tentar fazer algum desses exercícios que eu te passei, mas aí talvez seja interessante ouvir também essa questão do bônus, que é buscar realmente um trabalho mais profundo para tratar as causas, né? Se você já está tomando remédio, não sei se você está já fazendo algum tipo de terapia, algum tipo de acompanhamento psicológico, pode ser importante também, tá bom? Melhoras para você, tudo de bom. André que fala, Pedrão, que bom que você voltou com as lives, legal André, estamos de volta aí com força total. E agora, conduzindo o Fala Ansiedade aqui pelo Instagram. Maria dando um joinha aí, olá Tati. A Patrícia falando, eu não consigo me concentrar, tenho crises de ansiedade e não estou dormindo bem. Tem alguma dica de algum remédio que posso fazer uso? Bom, Patrícia, então, de novo, né, essa questão do sono, da dificuldade com o sono, a ansiedade, ela tende sim um dos sintomas muito comuns é a questão da insônia. Às vezes eu tenho dificuldade na quantidade de sono, então eu durmo e depois eu tenho um sono muito picado, né, como a Mandia comentou, né, eu acordo no meio da noite, às vezes eu não consigo dormir, fico ali rolando na cama ali, fico meio que fritando ali na cama e não consigo dormir, vou ficando preocupado às vezes porque eu tenho que acordar cedo, alguma coisa assim, então vou naquele loop de ansiedade que vai atrapalhando o sono. Então tem algumas estratégias, a gente pode até pensar num episódio do Fala Ansiedade, só para a gente puxar estratégias de como lidar com a questão do sono, né? Agora, quando você fala de remédio, eu sou psicólogo, né? Então me vejo como um profissional da área de saúde, eu sou psicólogo, enfim, tenho algumas formações aí nessa área, mas eu não sou médico, né? Então é importante que qualquer recomendação de remédio seja feita pelo médico, né? É importante a gente não se automedicar, é importante a gente não entrar nesses grupos e perguntar, que remédio você toma? Eu vou tomar igual, me dá um aqui, vou tomar o remédio da minha tia, vou pegar o da minha mãe, vou pegar o remédio da minha avó. Isso realmente é muito contraindicado. A gente precisa respeitar a autoridade de um profissional que
estudou, que se aprofundou, que sabe dos efeitos colaterais, que sabe o que pode ser melhor para cada pessoa. O ideal, inclusive, em relação a esses medicamentos é que seja um psiquiatra, porque ele vai saber o que de repente é melhor para mim, qual é a dose inicial, como é que eu começo, depois como é que eu posso ir retirando. De novo, voltando à ideia de que eu tenho que começar com remédio já pensando em tratar as causas. Senão, infelizmente, o que acontece muito, um monte de gente vem conversar comigo que já está tomando remédio há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, e aí vai aumentando a dose, vai tendo que mudar o remédio e não resolve porque não está tratando as causas. Agora, quando me perguntam sobre remédio, eu sempre falo, por uma questão inclusive ética, por uma questão da sua saúde também, é importante que você consulte um médico para qualquer dúvida e orientação em relação ao medicamento. O que eu posso dizer é que só o remédio, ele às vezes ele segura, mas ele não resolve, e aí a questão do remédio é importante você buscar com um médico da sua confiança, tá bom? E tudo de bom para você também, Patrícia, mas ficou aí um registrado, quem sabe a gente faz um próximo Fala Ansiedade só falando sobre a questão da insônia, tá? Tem muita coisa para falar sobre isso também. Legal. Davi, valeu. Para quem tem crise diariamente, você acha que seria necessário terapia toda semana? Olha, Amandinha, se você está tendo crises todo dia, eu acho que seria bem recomendável uma terapia semanal, sim. Principalmente nesse início, né? Principalmente nesse início, crises diárias, imagina o quanto que isso está te atrapalhando, tirando a sua qualidade de vida, te debilitando, te trazendo essa angústia, e às vezes a vida para, né? Então, se a sua vida está parada, você está tendo crise todo dia, eu acho que vale a pena sim você pensar que talvez a prioridade é você trabalhar isso, né? Então, um processo de terapia semanal, eu acho que pode ajudar sim. Tá? Claro que o que eu falo às vezes com as pessoas que eu atendo, a gente, entre o ideal e o real, às vezes tem uma distância. Às vezes a pessoa não tem condição de fazer semanalmente. Você fazer de repente uma terapia quinzenal é melhor, muito melhor do que nenhuma. Agora, se a situação já está complicada, como você está dizendo, crise todo dia, o ideal é você fazer um acompanhamento semanal. Alguns terapeutas, alguns psicólogos, dependendo da abordagem, às vezes sugerem até mais de uma sessão por semana, às vezes 2 sessões por semana, dependendo da gravidade da situação e de o quanto que aquilo está complicado, né? Eu acho que mais de uma por semana, para o meu caso, nos meus atendimentos, na minha opinião profissional, como eu trabalho, eu acho que em algumas exceções, pequenas exceções, mas na grande maioria, uma vez por semana, acho que é um período já interessante, um período bacana, inclusive para a gente ter a sessão, para fazer uma orientação e para a semana ir passando e de repente voltar ali para a próxima sessão na semana seguinte. Tá bom, Amandinha? E tudo de bom para você também. Valeu, pessoal, trazendo joia aqui. Gente, então eu quero agradecer demais a atenção, a paciência de vocês. Espero ter contribuído. Estou muito animado com o retorno do nosso Fala Ansiedade, com esse novo modelo agora da gente estar tendo as nossas lives, o ao vivo, sendo no Instagram, voltando a dizer, Pedro Costa, _ Fala Ansiedade. Depois sim eu vou tirar aqui, a gente tira o áudio para colocar no podcast, a gente tira o vídeo para colocar no YouTube, para disponibilizar aqui no Instagram, depois a gente vai tirando uns pedacinhos também para fazer nas pílulas do nosso Fala Ansiedade, mas estamos muito animados. Já ia me esquecendo, o próximo episódio eu tô fechando o horário, fechando o dia, provavelmente vai ser domingo agora, acho que é dia 22, se eu não me engano, e a gente vai falar, eu até fiz uma pergunta aqui, uma enquete, o pessoal comentando sobre como é que é essa questão de final do ano. Final do ano, às vezes é uma data muito boa para muita gente e uma data muito complicada para muita gente também. Infelizmente, eu sei disso, e é uma coisa que eu falo assim, sabendo mesmo, porque tem uma clínica que eu atendi aqui em Brasília, fiquei atendendo na clínica por 7 anos, eu fazia os acolhimentos também, então eu acolhia as pessoas que entravam na clínica e encaminhavam para outros psicólogos, onde eu trabalhei como responsável técnico também, então eu atendia, mas fazia os acolhimentos, né? Ao longo desses 7 anos aí foram
milhares mesmo de atendimentos. Pelas minhas contas, o que a gente tinha registrado lá foram mais de 8 mil, minhas contas foram acho que mais de 9 mil atendimentos e dentre eles milhares de acolhimentos mesmo. Então eu estou falando de verdade que quando chegava no final do ano, quando chegava dezembro, finalzinho de dezembro, diminuía a procura de terapia, diminuía a procura, mas aumentava muito a gravidade da procura. Casos complicados, pessoas com processos depressivos complicados, pessoas com ideação suicida muito complicado. Eu estou entrando até já no tema da próxima, mas é uma coisa importante para ser falada. Há um índice aí que a data com maior incidência de suicídio é no dia do Natal, por incrível que pareça. Então a nossa próxima live vai ser falando sobre essa questão do final do ano, sobre Natal, Ano Novo, para quem de repente não se sente bem nessa época. Então fiquem de olho aí, eu tô me organizando para domingo. A gente está entrando com essa live e tô criando alguma forma de contribuir, de ajudar as pessoas que possam estar passando por um momento de angústia, de aumento de ansiedade, de um aumento da depressão e de complicações aí que vêm da ansiedade, processos depressivos nessa época que às vezes mexe muito com muita gente e a gente vai fazer alguma coisa aí para contribuir com isso. Primeira ação é a nossa live, é o nosso 34º episódio do Fala Ansiedade e eu estou organizando, bolando aqui alguma coisa que a gente possa fazer com um acompanhamento com algo mais próximo para quem realmente sente que essa época é difícil. Eu quero te dizer que você não precisa lidar com ele sozinho e nem sozinha. Tamo junto aqui. Tudo de bom para vocês. E agora sim, finalizando, muito obrigado aí pela atenção e a gente se vê por aí ou no próximo episódio. Tchau, tchau, tudo de bom.